E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós vamos continuar com a nossa resenha do livro da História da Filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Dessa vez a gente finalmente então vai começar a falar de Platão. Esse primeiro vídeo agora será uma breve introdução a algumas questões platônicas, algumas discussões que existem acerca das obras do Platão, falaremos um pouco da vida dele e de algumas questões que o Reale apresenta antes de entrar na doutrina dele propriamente dita. Diferente de como ele faz com os outros filósofos, aqui no Platão o Reale decide dar 2,5 páginas de biografia do filósofo. Então eu não vou ler isso tudo, eu sublinhei aqui alguns pontos interessantes que são importantes de trazer. Bom, Platão nasceu em Atenas, em 428 ou 427 a.C., e seu verdadeiro nome era Aristócles. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. Platão, na verdade, é um apelido, apenas um apelido, não era o nome, ele não foi batizado Platão. Era Aristócles, como está dito aqui, e Platão porque, salvo engano, essa região aqui chama-se Platos. Platos do Platão era muito grande, porque ele era forte, ele era bombadão. Na academia o pessoal também fazia exercício. Daí também que a gente herda essa ideia de academia, não só para se referir à academia no sentido acadêmico, onde é produzido o conhecimento nas universidades, etc., mas também como aquele lugar para onde a gente vai quando a gente quer malhar. Academia naquele sentido de gym, seria no inglês, onde a pessoa vai malhar, vai treinar, como se diz hoje em dia. Então o Platão realmente ele era forte, e aí Platão é exatamente por causa disso, é um apelido porque ele era fortão e, enfim, porque as pessoas praticavam. Outro fato muito interessante aqui sobre a vida do Platão, que o Reale vai mencionar, e inclusive vai dizer que é muito importante para poder entender a filosofia dele, para pelo menos ter uma ideia de onde pode ter vindo a inspiração para escrever determinadas coisas, é o fato de que, tanto pelo lado do pai como pelo lado da mãe, Platão tem familiares que eram políticos. Familiares ancestrais, já há muito tempo, pessoas da família que já morreram, viveram séculos antes, que foram políticos. Então a família se orgulhava disso. E por isso que Platão, inicialmente, teve uma vontade, teve uma formação voltada para a política. Ele vai dizer aqui que por lado de pai havia o rei Codro e por lado de mãe Solon. Também é um nome conhecido, quando a gente fala de Grécia Antiga. E, segundo Reale aqui, esse é um dado biográfico absolutamente essencial, que incidiria profundamente na própria substância do pensamento platônico. Então, a gente vai ver mais adiante, talvez vocês ao longo dos nossos próximos vídeos, vocês possam ir percebendo esses paralelos que podem ser traçados com essa questão da política, mas isso de imediato vem em mente aquela questão do rei filósofo. A gente vai tratar disso mais adiante. Mas existe uma associação aí da política com a ética, do filósofo como aquele cara que pode ser o rei, que pode dominar a cidade, pode ser o cara que vai comandar tudo, governar a polis, e enfim, isso também tem alguns outros desdobramentos. A gente vai ver isso ao longo da nossa série. Ele vai dizer aqui também que Platão foi inicialmente discípulo de Crátilo, seguidor de Heráclito, e posteriormente de Sócrates, com quem entrou em contato ali mais ou menos quando ele tinha 20 anos. Platão tinha 20 anos no caso, não Sócrates. E ele vai dizer aqui que inicialmente Platão frequentou as aulas de Sócrates, buscou a instrução de Sócrates com um fim político. Diz o Reale aqui que na época era muito comum isso. O pessoal queria ter uma vida política, o jovem queria ter uma profissão relacionada à política, queria viver disso, e nesse sentido buscava a filosofia apenas como um meio para poder se refinar mais, etc., e tornar-se um bom político. Ainda tinha uma visão talvez um pouco sofística, de querer usar a filosofia como um instrumento. Mas, evidentemente, o Platão vai mudar de ideia, a gente vai ver críticas a essas outras concepções, etc., como a gente já até falou no vídeo de Sócrates, tem muita coisa aqui que vai ser repetida. É interessante mencionar que também, ainda fazendo essa relação entre a política e o pensamento platônico, suas ambições políticas iniciais e o pensamento platônico, que é a seguinte, parece que ao longo da sua história, ele fala disso aqui ao longo das próximas 2 páginas, então eu vou resumir um pouco aqui, ele fala que Platão constantemente, ou deixa entender pelo menos, que Platão constantemente buscou discípulos que ele pudesse treinar para serem reis filósofos. Então, discípulos da nobreza, pessoas que teriam algum cargo de poder, ou poderiam ter esse cargo, e ele ensinava essas pessoas visando que talvez elas fossem alcançar esse ideal do rei filósofo que vai ser desenvolvido, salvo engano, na República, mas, enfim, do qual a gente vai falar aqui nos próximos vídeos, de qualquer modo.
Bem, agora o Reale vai falar um pouco sobre algumas questões envolvendo o texto platônico propriamente dito. Alguns problemas que aparecem, que apareceram ao longo dos séculos, principalmente no século XXI, em que apareceram várias outras problemáticas novas, várias outras questões a serem discutidas que até então não se havia pensado tanto. Ele vai mencionar aqui um fato muito curioso, que é o de que as obras platônicas aparentemente chegaram até nós integralmente. Não perdeu-se nada de nenhuma obra platônica e não perdeu-se também nenhuma obra completa. Parece que temos tudo que Platão realmente escreveu. Isso apesar de haver algumas dúvidas acerca da autenticidade de um diálogo ou outro. Mas fato é que esses diálogos chegaram até nós sendo de fato dele ou não. Mas, no geral, aceita-se que, se não todos, quase todos, são de fato do Platão. Mas há, segundo o Reale aqui, quem aceite todos simplesmente. Bem, Platão escreveu 36 diálogos que são divididos em tetralogias, ou seja, assim como uma trilogia é um conjunto de 3 obras, uma tetralogia é um conjunto de 4 obras. E, enfim, 36 dividido por 4, 9, e são 9, então, tetralogias. Eu posso deixar aí na tela para vocês um esquema de como o Reale colocou aqui, uma listinha cada uma das tetralogias, e segundo eu vi em algumas outras fontes, é possível separá-las por tema, mas eu também vi separações diferentes da que o Reale fez aqui, então eu não tenho certeza como se dá se existe muita divergência em relação a essa classificação. Mas eu já vi coisas distintas da que o Reale está colocando aqui. Já vi modos diferentes de separar esses textos. Mas, enfim, de qualquer modo, vamos seguir aqui. Isso não vai necessariamente atrapalhar a nossa compreensão da doutrina platônica quando exposta pelo Reale. Uma outra questão que foi levantada aí recentemente com uma força maior sobre o pensamento platônico é a questão das doutrinas não escritas. O que seria isso? Bom, Platão deixou escritos para nós, mas existem algumas suspeitas, e segundo Reale aqui há muita certeza disso, de que há outras doutrinas que não estão propriamente relatadas ali nos diálogos que ele escreveu. E parece que nos próprios diálogos ele mesmo reforça isso. Ele mesmo diz que existem coisas que não podem ser escritas, que devem ser reservadas unicamente à oralidade, etc. E quem já leu algo de Platão conhece aquela crítica que ele faz à escrita, como de alguma forma algo que pode vir a enfraquecer a memória, porque os homens podem parar de lembrar e a memória tem toda uma questão importante dentro da doutrina do Platão, e a gente provavelmente vai falar disso melhor depois, mas de qualquer forma o Platão é um crítico da escrita de maneira geral, mas ela ainda assim tem a sua função. E, bem, é inevitável então que ele tivesse algumas doutrinas, alguns pensamentos, algumas questões mais complexas talvez, mais elevadas, que ficassem de fora das obras, sobre as quais ele não escreveria. E o Reale fala aqui, e ele já falou disso em alguns outros livros dele, o Reale tem uma visão própria sobre essa questão. Ele fala aqui que essas doutrinas não escritas seriam acerca da questão das realidades últimas e supremas, ou seja, sobre os primeiros princípios. Ele fala do e da díade, enfim, eu acredito que o Reale vai comentar sobre isso nos capítulos posteriores desse livro. Mas o fato é que ele coloca aqui que Platão estava convencido de que essas realidades últimas e supremas não podiam ser transmitidas senão mediante adequada preparação e rigorosas observações. Então Platão precisava estar ali orientando para que ele pudesse conduzir seus discípulos a pensar e conseguir conceber essas ideias, e educar os discípulos para que eles também pudessem fazer isso com seus eventuais discípulos na posteridade. Então não é algo que pode ser escrito e simplesmente colocado ali como mais uma doutrina, mais uma ideia. Precisa haver um processo de condução, precisa haver um diálogo propriamente dito, um embate dialético, para poder trazer o discípulo para a contemplação de fato dessas realidades. Diz aqui o próprio Platão que o conhecimento dessas realidades não é de forma alguma transmissível, como os outros conhecimentos, mas apenas após muitas discussões sobre tais coisas e após um período de vida em comum, quando, de um modo imprevisto, como luz que se acende de simples fagulha, esse conhecimento nasce na alma e de si mesmo se alimenta. Então, aí a gente lembra um pouco da questão da maiêutica, um conhecimento que vem de você mesmo, que já está ali dentro, você precisa lembrar dele, e que isso envolve um processo enorme, como eu acabei de dizer aqui, e que é absolutamente improvável que alguém fosse conseguir chegar a esses conhecimentos através do texto. Precisaria desse contato direto, pessoal, com o filósofo. Mas, para a nossa sorte e para o azar de Platão, aparentemente,
alguns discípulos fizeram anotações dessas aulas que o Platão dava na academia a respeito desses temas. Né? Então, o Platão deu um curso sobre o bem e as pessoas anotaram, né? Os discípulos anotaram. Então, nós sabemos, através dos discípulos dele, o que podem ser essas realidades, né? Como mais ou menos o Platão tratava esse problema. E, inclusive, ele vai dizer aqui que o Platão sabia desses escritos, condenava-os, reclamava deles, dizia até que eram inúteis. Né? Onde é que está isso aqui? Enfim, ele dizia que eram inúteis, que não serviam para nada, nocíveis e inúteis pelas razões já mencionadas. Então, ele realmente não queria aquilo. Mas, ao mesmo tempo em que ele condenava aqueles escritos, né, sobre esse conteúdo que ele transmitiu, ele próprio já tinha assumido que aqueles alunos que estavam ali e que escreveram esses relatos, né, essas doutrinas do Platão, entenderam bem a doutrina. Então, por um lado, a gente tem os discípulos escrevendo sobre isso, Platão não gostando disso, Platão condenando essa atitude, mas, de alguma forma, parece ser possível da gente conceder uma certa verossimilhança, né, uma certa confiabilidade a esses escritos, porque o próprio Platão falou, olha, esse cara aqui, o Platão não menciona o Reale não menciona nomes, mas ó, esse cara aqui entendeu bem qual é o espírito da coisa. Aí quando você vai ver, esse cara escreveu um pouco sobre isso. Então é possível que a gente tenha um pouco de certeza, né, a respeito do que está escrito nesses textos, apesar de toda essa questão platônica, dessa crítica à escrita, etc, etc. Bem, como já mencionado, e agora mencionando mais propriamente, o Platão escrevia em diálogos. E isso tem muito a ver com o método socrático. Né? Platão foi discípulo de Sócrates e, como já falamos antes, Sócrates operava segundo a maêutica. Então é como se ele te carregasse pela mão e fizesse você ir pensando e desenvolvendo o raciocínio bem aos poucos mesmo, né? Com bastante paciência. Né? E Platão claramente aqui evita fazer uma escrita sistematizada, colocando conceitos e tal. Né? Ele prefere registrar na escrita algo mais similar ao que acontece pessoalmente. Né? Então, bem, se eu for escrever, né, dada essa crítica toda platônica da escrita, bem, se eu for escrever, é melhor que seja num formato mais próximo ao dialético pessoal, né, esse confronto que Sócrates operava, né, essa questão da maêutica, do parto. Né? Quem não viu o vídeo de Sócrates pode voltar aí para os antepenúltimo vídeo, alguma coisa assim. Bem, de qualquer forma, então o Platão opta por esse modelo de escrita, que se assemelha mais ao que funciona, né, que é a oralidade, ao confronto, a pergunta e a resposta, a confirmação, a repetição, a crítica, a resposta, enfim, e assim por diante. E Sócrates é o personagem dos diálogos platônicos. Nós já mencionamos isso, né, essa questão no vídeo do Sócrates, mas cabe reiterar aqui de novo que o Sócrates representado por Platão, diz o Reale aqui, é o próprio Platão. O Sócrates, que aparece nos diálogos do Platão, portanto, é apenas um personagem do Platão que está ali para poder expor as próprias ideias, né, as ideias do próprio Platão. Isso vale para os diálogos em que o Platão não é o protagonista. Ele também sempre o protagonista e os outros personagens estão ali para expressar um raciocínio platônico. Então, não necessariamente aquilo que aconteceu no diálogo de fato aconteceu, e não necessariamente aquilo que está ali no diálogo seria um reflexo das ideias de Sócrates. É evidente que Platão parte de Sócrates, mas não quer dizer que aquelas ideias sejam idênticas às do Sócrates, o que cria um monte de dificuldade para a gente entender o que o Sócrates de fato pensava. Mas a gente já falou de Sócrates no vídeo de Sócrates, vamos continuar falando do Platão. Criando esse gênero, então, como o Reale vai colocar aqui, de diálogo socrático, vários outros filósofos também vão aderir a essa moda, também vão inventar de fazer diálogos nesse sentido. Mas, de qualquer jeito, parece que o Reale vai dizer aqui, apenas o do Platão realmente sobreviveu no sentido de que realmente teve uma qualidade boa, né? Foi um representante fiel daquilo que seria a ideia de escrever um diálogo. Então, salvo engano, até Aristóteles também escreveu diálogos, né, os quais nós perdemos ao longo do tempo, mas enfim, parece que outros filósofos então também fizeram isso, mas Platão se destacou absurdamente. Bem, para fechar então essa introdução ao Platão, o Reale vai falar aqui do papel do mito dentro dos diálogos platônicos. Porque, como a gente já viu aqui, a filosofia de alguma forma surge em contraposição ao mito. Né? O pensamento mitológico é de certa forma abandonado e o pensamento lógico-filosófico acaba ganhando espaço.
um pouco em contraposição ao mito, apesar da gente ainda ter alguns resquícios, principalmente em questão de estilo e tal, a gente já falou disso, mas só trazendo de volta aqui, porque o Platão ele traz muito forte essa coisa do mito nos diálogos dele, o que pode soar até um pouco estranho, né? Mas o Reale vai explicar aqui que os sofistas fizeram uso funcional do mito, e Sócrates condenou esse tipo de uso do mito, né? Além do mito em si mesmo, né, como tradicionalmente concebido, também condenou esse modo dos sofistas verem o mito e exigiu um procedimento rigorosamente dialético. Ou seja, o que isso quer dizer? Os sofistas, se vocês lembram bem, tentaram entender o mito num sentido um pouco de utilidade, né? Então, os deuses eles representam, em questão de virtude, sempre aquilo que foi mais favorável aos homens ao longo do tempo. Os mitos como uma criação humana, como uma projeção daquilo que se mostrou como favorável, como útil e assim por diante, usando todos aqueles conceitos que a gente já viu aqui nos outros vídeos. E o Sócrates parece aqui que faz uma ruptura com isso e ele está só interessado no método dialético. Mas o Platão ele vai criticar essas duas posições. Ele vai tomar um mito com sentido bem próprio, bem diferente, e que o Reale vai explicar aqui. Ele vai dizer que o mito, em Platão, procura clarificação no logos, e o logos busca complementação no mito. Em síntese, ao chegar a razão aos limites extremos de suas possibilidades, Platão confia à força do mito a tarefa de superar intuitivamente esse limite, elevando o espírito a uma visão, ou pelo menos a uma tensão transcendente. Então ele vê que o mito, de alguma forma, ajuda o logos ajuda o mito. Os dois caminham juntos, de certa forma. Um não nega o outro, melhor dizendo. Então o mito não nega o logos e o logos também não nega o mito. Ele falou aqui, e isso é bem interessante, que ele reconhece digamos assim, uma deficiência da razão, um limite para a razão. A razão vai até um certo ponto, que daqui em diante é só com o mito. Ele também não trata o mito como se fosse como se fosse um argumento lógico do logos. Não, são coisas distintas, mas o mito passa a agir a partir de um determinado momento onde o logos não chega. Bem, eu li recentemente o Fédon, e no Fédon o Platão fala um pouco sobre se a alma continua depois da morte do corpo e se a alma existia antes do corpo. Existem vários argumentos em relação a essas coisas, mas ainda que no final eles concluam, alerta de spoilers aí, ainda que eles concluam que a alma existe tanto antes de ela entrar no corpo, tanto depois em que ela deixa o corpo, ela não cessa de existir, ainda existe, fica de alguma forma uma questão, como é esse depois, ou como é esse antes, usando aí os termos gregos, como é no Hades, no inferno, que aí não tem uma conotação negativa, mas como é que é o pós-morte. Isso o Logos não consegue alcançar. Até hoje, você não vai conseguir racionalmente, apenas pelo uso da razão, chegar a uma conclusão satisfatória de como é depois da morte. Você talvez possa concluir que a alma é imortal, talvez possa concluir que não é imortal, mas fato é que sobra uma explicação de como é essa imortalidade, no sentido de o que a alma vai contemplar, o que vai ter para fazer depois da vida, ou antes da vida. E para isso Platão apela para o mito, ele faz uma descrição de como vai ser lá, que ele vai encontrar com as almas do passado, tudo mais. Tem toda uma descrição que é muito bonita, muito interessante, mas que não é um raciocínio propriamente do logos, não é um raciocínio propriamente lógico, propriamente racional, a gente pode colocar assim. É algo que entra no terreno do mito. E isso é um bom exemplo, creio eu, de como a razão vai até um certo ponto e a partir dali é só um mito para explicar. Se depender da razão, não vai ter explicação daquilo, o que denota, obviamente, uma limitação da razão, mas essas realidades outras, no caso do pós-morte, seguindo o exemplo aí que eu coloquei, só podem ser explicadas pelo mito e nada mais. Então, resumindo, no Platão, o mito vai complementar o logos e o logos vai complementar o mito. Ambos respondem questões que o outro não consegue responder. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu peço desculpas por alguns barulhos que podem ter aparecido aí, principalmente agora no final. Graças a Deus consegui acabar bem quando o pessoal começou a fazer barulho ali. Então, muito bom. Eu gostaria muito de agradecer também pelos 300 inscritos que a gente alcançou no canal, com o feedback também pelo vídeo do Sartiange, que a gente vai continuar com as lives aí. Se você não viu nossa resenha da vida intelectual, vai aí no canal para dar uma olhada. Tem ali na aba de playlists também. E, enfim, é basicamente isso, viu? Obrigado aí para quem assistiu, deixem um gostei, espero ter sido útil. Inscrevam-se no canal para ficarem por dentro aí dos próximos vídeos. E é basicamente isso. Valeu!